As crianças já falaram, quando perguntaram a elas, a primeira coisa que elas falaram, orar e pedir a Deus para ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero falar sobre oração com os irmãos, com os jovens, especialmente nesse momento, crendo que Deus tem algo para as nossas vidas. Esse texto, irmãos, a qual fizemos leitura, é um texto muito conhecido, que fala acerca do dia de Pentecoste, o dia do derramar do Espírito, aonde todos, como nós fizemos leitura, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas. E vale aqui rapidamente trazer uma observação acerca do Espírito Santo. Certa feita eu ouvia um irmão ministrar e falar, é uma doutrina muito pouca ministrada no Antigo Testamento. Nós ouvimos muitas poucas mensagens sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento ou nos dias de Jesus. É mais mencionado a partir de Atos dos Apóstolos, mediante tudo aquilo que aconteceu na vida dos discípulos por intermédio da sua vida. Mas uma diferença que há no Antigo Testamento para o Novo Testamento da ação do Espírito Santo é que no Antigo Testamento a Bíblia diz que a manifestação do Espírito era manifestada primeiro de uma forma seletiva e segundo de uma forma temporária. O Espírito Santo ou Deus escolhia uma pessoa para manifestar a sua vontade em um propósito, e aquela pessoa era cheia do Espírito Santo, e após aquilo que Deus tinha um projeto ser realizado, o Espírito Santo saía da vida daquela pessoa. A Bíblia diz que Ezequiel escreve que ele tem uma visão do céu, do terceiro céu, e a Bíblia diz que ele vê o Espírito Santo no céu, e para onde o Espírito ia, os anjos o seguiam. Ou seja, a habitação do Espírito Santo, embora a Bíblia diz que no capítulo 1 de Gênesis ele pairava sobre as águas, era no terceiro céu, tanto que Jesus disse que ele iria subir e rogar ao Pai para ele enviar o Espírito Santo. Então, após no Novo Testamento, após Jesus cumprir a sua palavra, Paulo diz aos Coríntios que nós somos a habitação permanente do Espírito Santo. Hoje não é somente pessoas escolhidas por Deus para serem habitação do Espírito Santo. Nós todos somos morada, templo do Espírito Santo, Paulo escreve, e não de uma forma temporária, mas até o dia que Jesus voltar e nós estarmos com Ele na eternidade. Observe, irmãos, os detalhes deste ano. Observe, irmãos, a direção do Espírito Santo. Uma coincidência, isso não é algo de uma conversa humana, mas é algo que foi gerado em oração, apresentado ao Senhor. Por quê? Porque Ele tem um propósito, que é encher a tua e a minha vida da sua presença. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, após a sua morte, ele permaneceu 40 dias na terra, e nesses dias a Bíblia diz que ele se apresenta aos seus discípulos, também a mulheres e também a outras pessoas. A Bíblia diz que uma multidão contemplou Jesus após a sua morte, e a Bíblia diz que antes de ele voltar ao céu, ele deixou uma instrução para os seus discípulos, para eles não se afastarem de Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder, até que eles fossem cheios do Espírito Santo. E eu quero falar agora em um ponto, a qual são muitos, que a irmã Denise falou, que o irmão Marcos falou, que o irmão Israel falou, que precisamos fazer para ser cheio do Espírito Santo. Mas eu quero falar um que nós precisamos ter, que é uma vida de oração, para alcançarmos isso para as nossas vidas. E para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos ter uma vida de perseverança na oração, ter uma vida de um hábito de orar, uma vida com o hábito de se comunicar com Deus. A Bíblia diz, irmãos, ou a palavra Pentecoste no original significa 50º dia, ou seja, Pentecoste era a segunda das 3 maiores festas que era realizada em Jerusalém. Essa festa era realizada em 50 dias, ou seja, Jesus peregrinou após a sua ressurreição 40 dias com os seus discípulos, se manifestando, indo ao encontro deles, que alguns estavam incrédulos, outros estavam desanimados, e após ele voltar ao céu, a Bíblia diz que então permaneceu 10 dias, e esses 10 dias foram 10 dias de oração.
foram 10 dias de petição, foram 10 dias de perseverança para eles conquistarem o preenchimento do Espírito Santo. E eles sabiam, eles entendiam que não iria ser algo rápido, que não iria ser algo que iriam pedir agora e em minutos iriam receber. Por quê? Porque Jesus, no período do discipulado, ensinou aqueles homens, irmão Ismael, ensinou os seus discípulos acerca dessa petição. E ele traz em Lucas 11 uma parábola, a parábola do amigo importuno, a qual ele diz: qual dentre vós, tendo um amigo que ao receber uma visita vai até o seu outro amigo e bate na porta pedindo 3 pães à meia-noite, e o amigo diz: não, eu já estou dormindo com os meus filhos. E Jesus diz: eu vos digo, ele não vai lhe dar os pães por causa da sua amizade, mas ele vai lhe conceder os pães por causa da importunação. E ele fala: ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ou seja, os discípulos tinham entendimento, eles já tinham recebido o novo nascimento, o sopro do Espírito, e eles sabiam que o Espírito Santo viria após o momento de petição, após o momento de súplica, após o momento de pagar o preço. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus deixou uma promessa para eles, era essa: primeiro, para eles pedir, para eles clamar, para eles perseverar, para eles não desistir. E ele também falou: eu vou subir ao Pai e vou rogar ao Pai para que ele vos envie o Espírito Santo. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu vou fazer a minha parte lá no céu, mas vocês precisam fazer a sua parte ali na terra. A Bíblia diz, como ele falou, que lá no céu ele rogava ao Pai: Pai, envia o Espírito. Eu prometi a eles que o Senhor iria enviar, que eu iria rogar, mas ao mesmo tempo havia alguém aqui na terra, 10 dias de joelho dobrado, batendo na porta e pedindo: vem Espírito. Alguém pedia na terra e o Jesus rogava no céu. E não foi um dia, não foi 2 dias, foram 10 dias de petição. O Espírito Santo no céu, rodeado dos anjos, aonde ele ia, os anjos seguiam. Ezequiel falava: agora ele ia deixar o céu de glória para morar na minha vida, pecador miserável. Mas Jesus estava rogando: vai Espírito. E aqui na terra os discípulos estavam pedindo. A Bíblia diz que após Jesus voltar ao céu, eles foram para o cenáculo perseverar na oração. E após ali 10 dias de oração, a Bíblia diz que então se cumpre a promessa: o Espírito desce e todos foram cheios do Espírito Santo. Poucos querem pagar esse preço na oração para ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz no verso 14 e 15, ao qual fizemos leitura, que havia uma necessidade de separar um novo apóstolo, porque Judas havia morrido ou se suicidado. E o texto diz no verso 14 que todos perseveravam no cenáculo, unânimes em oração, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor. E quando Pedro se levanta entre esses 10 dias, a qual a Bíblia não fala qual, para então apresentar esta necessidade, Lucas escreve que o número de irmãos, de pessoas que estavam no cenáculo, era de quase 120. Agora, se você for para 1 Coríntios, capítulo 14, verso 6, Paulo vai estar pregando para os irmãos acerca da ressurreição de Cristo. E ele fala que os discípulos viram Jesus. E ele diz no verso 6 que antes de Jesus voltar aos céus, uma multidão contemplou ele ressuscitado, de mais de 500 irmãos. Ora, se eram pelo menos 500 irmãos, aonde estão os demais 380? A resposta é essa, simples: não conseguiram perseverar, primeiro, no cenáculo, segundo, em oração. De 500 irmãos reunidos, talvez até permaneceram
1 ou 2 dias, 3 dias, mas não conseguiram permanecer orando, clamando, pedindo, e se levantaram e foram para as suas casas, e não receberam o preenchimento do Espírito Santo em suas vidas. Mas 120 ali permaneceram, 1, 2, 3, 5, 6, 10 dias, até o cumprimento da promessa. E não vamos criticar esses 380. Desculpe, mas eu vou pregar. Porque muitos não conseguem perseverar 1 hora por semana, de dentro da sua casa, pelo aplicativo. Quem dirá 10 dias dentro do templo, sem sair do cenáculo. Na primeira pregação de Pedro, quase 3 almas se renderam a Cristo. Aleluia. A congregação era de 500. Os que não gostavam de orar se apartaram. Mas a primeira mensagem, de 200 ou de 120, foi para 3.000 almas. E essas 3.000 almas que vieram com uma revelação do poder da pregação que impactou a sua vida. Porque a Bíblia diz em Atos 2:42, e todos unânimes perseveravam no templo, nas orações, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E nas orações. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E nas orações. Irmãos, para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que entender que primeiro vem a oração e depois vem a manifestação. Primeiro vem a oração e depois vem a reação do Espírito Santo através das nossas vidas. Para os demais que estão a nos ouvir, a Bíblia diz, nós fizemos leitura, que primeiro em Atos 1, 14 e 15, primeiro eles oraram, perseveraram em orações, em súplicas. O tempo é curto, orações e súplicas são coisas diferentes. Mas eles ali perseveraram, e após eles orarem 10 dias e ser cheio do Espírito Santo, depois Deus encheu Pedro do seu Espírito, que ele foi pregar, e quase 3.000 almas se renderam a Cristo. E a Bíblia diz em Atos 4 que Pedro era indouto. No grego, não tinha nem conhecimento da lei judaica. Teólogos entendem que Pedro não sabia ler nem escrever. O Evangelho de João Marcos ele narrou, mas foi Marcos que escreveu. Ou seja, após ele ter orado, após ele ter suplicado, aí ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo deu a ele esta ousadia, essa capacitação do alto, para ele pregar a palavra, para que vidas viessem se render a ele. Se nós tivermos uma vida de oração, de comunhão com o Espírito Santo, ele vem sobre nós, nos capacita. Nós não somos nada, não fizemos nada, mas ele faz tudo, e ele glorifica o seu nome através das nossas vidas. Primeiro Pedro falou com Deus, e depois ele falou com as pessoas. Muitos querem falar de Jesus, mas não falam com Jesus. Aleluia. E esse caminho inverso não gera resultado. Esse caminho inverso não gera nenhuma produtividade. É primeiro falar com Jesus e depois falar dele, do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade. Milagres! Primeiro vem a oração. Atos 3:1. A Bíblia diz que Pedro subia para o templo para a hora da oração. Eles estavam indo orar, como de costume, estavam indo para buscar a Deus, e quando chegou no templo tinha ali um coxo. Então ele disse para aquele homem: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Estendeu a sua mão e disse: levanta e anda, em nome de Jesus. Mas antes de ele estender a sua mão para aquele coxo e ter algo para entregar para ele, ele buscava no Senhor poder, autoridade, ousadia do céu. Aleluia. Para nós querer dar algo para alguém, nós temos que ter algo em nós.
Nós temos que buscar algo para nós. E um dos caminhos que se enche do Espírito